Bom dia, gente. Obrigado pela presença. Conforme nós combinamos ontem na reunião que temos. Hoje nós temos aqui os técnicos da Secretaria de Educação que fazem os processos licitatórios de toda a ordem lá também, mas especialmente... Tu também está no transporte escolar? Sim. Então é um trio aí que está no transporte escolar, mais especificamente no transporte escolar. Então, obrigado pela presença de todos. Dirce, passar a palavra para você, e aí já encaminhamos aqui para o pessoal da transição do cenário. Bom dia a todos. Bom dia. Então, como o assunto é específico e refere-se a transporte escolar, nada melhor que passar a palavra para os técnicos que fazem todo o processo, né? Inclusive organizaram esse processo que agora já está tramitando, que é um processo bem grande para a contratação através de licitação do transporte escolar para o próximo ano. Então, passo a palavra para o Alessandro. Antes, Alexandre, eu não sei se vocês querem fazer alguma manifestação, até para indagar o pessoal, fiquem à vontade de falar. A questão que a preocupação nossa é que, em função da idade dos veículos, né, que o pessoal não tenha condição de trocar essa frota toda de uma hora para outra e a gente possa ter uma licitação deserta, né? Essa é a preocupação nossa. E a outra preocupação é a questão de surgiu alguns questionamentos e possa, de repente, ter alguns alunos que vocês vão ficar esperando muito tempo, vão ter que levantar muito cedo para poder pegar as conexões em função da... O aumento do tempo da rota. Isso aí, são essas questões aí que nos fez voltar aqui para falar com você sobre isso. Eu só gostaria de, antes de vocês começarem a falar, reforçar que nós estivemos aqui, vocês fizeram uma apresentação muito boa e nós compreendemos perfeitamente a necessidade de todo esse processo de mudança e nós não queremos, sob hipótese nenhuma, discutir os pontos que implicam maior segurança, maior agilidade e economicidade no processo. Isso é indiscutível, mas também nos sentimos na obrigação de vir e compartilhar com vocês essas preocupações, porque foram as pessoas que nos trouxeram essas preocupações. E como nós estamos num processo de consolidação dessas decisões, nós achamos por bem, então, e o prefeito abriu essa possibilidade de que nós pudéssemos retomar esses pontos. Então, nós precisamos ter, realmente, vocês nos digam, reforcem como é que isso foi pensado e que realmente o risco de a gente ter lotes desertos, aí, linhas que não possam ser logo de início viabilizadas com essa proposta, se esse risco existe ou não. Qual é a leitura de vocês em relação a isso? Perfeito. O estudo técnico que baseou esse processo licitatório, ele durou aí de 12 a 13 meses. Eu sou um servidor novo na administração, entrei em junho do ano passado. Em meados de novembro, entrei para a equipe do transporte escolar, desde então estou lá. Então esse estudo ele envolveu trabalho de campo, acompanhamento de rota, levantamento das legislações vigentes, estudo de tudo como estava ocorrendo e como deveria ocorrer, análise da quantidade de alunos, as denúncias recebidas, do direito ao transporte escolar no aspecto do aluno, do direito ao transporte escolar no aspecto do prestador de serviço e no aspecto da administração pública. Todos esses fatores a gente foi elencando e linkando com o que a gente tem hoje. E chegamos nesse estudo técnico que baseou esse processo licitatório. Nós temos já com o pregão definido, o pregão 157, o edital já está pronto, só não tem data definida ainda, mas já está de posse do pregoeiro, talvez hoje siga para o júri. Tá? Então é o pregão 157. Nesse material que vocês receberam, só para vocês terem um panorama mais crítico, tá? As obrigações dos veículos contratados. Então, de acordo com as legislações vigentes, o atendimento ou não, de acordo com o processo licitatório, ali tem algumas placas de veículos, a idade dos veículos hoje, e se eles estão atendendo na sua totalidade o que prevê a legislação. Então você vê ali que na primeira coluna, a vistoria do Inmetro, praticamente todos os veículos hoje não possuem essa vistoria, que é obrigatória não somente em uma, mas em duas legislações. Alexandre, desculpa, só cortando, ontem inclusive eu respondi um questionário, a Dirce até pediu para mim, do Progov, em que esse foi um questionamento da Fundepar, do governo do estado, na verdade,
em relação ao nosso transporte. E essa vistoria do Detran foi uma solicitação, que eles pediram uma pergunta, e a idade dos veículos também foi questionado, assim como as regras de quilometragem, de espaço, como num todo que a gente está colocando no novo processo. Tá? Então não é uma coisa só que parte de nós, na verdade a gente está tendo uma cobrança também a nível de Estado, tá, do governo. A questão de prestação de contas para a Fundepar é um ponto muito crítico que o município deve obedecer e deve seguir. Inclusive afeta o repasse da verba do curso PET do Estado. Então, nós temos o sistema CIGET, nós temos que lançar todas as informações, placa do veículo, ano do veículo, se fez ou não vistoria. Tudo isso é codificado pela Fundepar para que ela defina o repasse do Estado. Então, a Fundepar paga parcialmente o transporte escolar do município, no entanto, o município deve acatar as definições que a Fundepar estabelece. É engraçado, né? Só que o nível de pagamento deles em relação ao nível de exigência é uma coisa que não tem cabimento. Exatamente. É uma coisa totalmente descolada 37% do ano da passado, ou realidade. seja, em torno de 3 milhões, que seria o que caberia ao Estado. Disso, Só no ano, mas só no qual foi o ano. tamanho do repasse? Muitíssimo menos, quase 1.800.000. nada. Só para você ver, mas a cobrança, É, o nível. infelizmente, a gente Não, vai é uma responder. realidade. A gente vai responder, tá? Sim, é uma realidade que eu levantei, porque assim, é muito descolado. É muito descolado. Não, é bem- nível de cobrança com nível de repasse. compromisso para Isso, repasse, vamos dizer assim, é Até- descolado. Mas São lutas que chamam de trabalho. Em 2023 eu fiz o levantamento, Marcelo Marques. O custo dos alunos do Estado no transporte escolar ficou 5 milhões para o município. O Estado passou 1.800.000. 3.200.000 o município bancou. Né? Mas enfim, existe a lei, eles pagam uma parte e a gente tem que atender a Mas é importante, assim, isso já melhorou muito, mas são lutas de AMOP, são lutas das organizações de prefeitos, porque é uma realidade, etc. exatamente. porque Infelizmente, para não deixar nossos alunos na mão, a prefeitura Claro, Não porque tem afinal eles são cidadãos, Sim. são munícipes, São munícipes, né? Exato. Então, é sempre isso que prevalece. Então, assim, em suma, o que eu trago aqui? Os veículos que executam o transporte escolar, não só em Toledo, em todo o Paraná, obrigatoriamente tem que fazer uma vistoria com o IMETRO, ano, 2 vistorias semestrais com o município, e ter a autorização do Detran para transporte escolar. Não foge disso em nenhum outro local. E aqui a gente tem um resumo de como está hoje. Na tabela seguinte eu trouxe um resumo ali, que é o ponto crítico da idade dos veículos. Então nós temos ali esse grupo de licitações analisadas que fazem parte desse novo processo. Tem 19 veículos que já, em hipótese alguma, teriam condições de continuar executando o transporte escolar, que são um veículo de 17 anos e 18 com 16 anos. Independente da situação, se prorrogasse o contrato, por exemplo, teria que ser trocado. E se pensar em veículo que roda todos os dias, manhã, tarde e noite, transportando crianças e adolescentes, é praticamente inconcebível, né? Aí o grupo seguinte, ali 15, 14, 13, 12 e 10, seriam os veículos que estão fora do que está previsto nesse edital, certo? Totalizaria uns 51 veículos. Agora eu fiz um ponto importante aqui. Desse montante dessa tabela, nós temos 57 rotas. Nós vamos licitar 42 apenas. Então nós já temos uma redução da quantidade de rotas e de quantidade de veículos. Nós não vamos contratar mais 51 veículos, nós vamos contratar 42. Certo? É mais de 50 porque tem rotas com 2 veículos. Isso. Tá? Então nós vamos contratar só 42 veículos. Com 10 anos de uso. Isso. Aí eu trago um ponto aqui para Só análise. tem 3 com 10 anos. Esses com 10 anos já não servem para o ano que vem. Eles vão estar já vão estar com 11. Isso. Então nenhum. Por isso eu levantei Na ali. verdade, Agora, uma renovação completa. agora dessa tabela ali nós temos vários veículos que ainda passariam. Nós temos 1, 2, 3, tem 9 anos. 1, 2, 3, tem 5. 5 veículos de empresas que já estão de acordo, elas teriam condições de participar. Né? Mas enfim, vamos seguir aqui, depois a gente detalha esse ponto específico. Viu, não te interrompendo, já te interrompendo, Sim. tudo que vocês falaram esses dias, estão falando de novo hoje, nós entendemos perfeitamente. Nós queremos também a gestão que vai entrar, a secretária de Educação, que vai ser a Janice, vai ser anunciado hoje já. Já fez furor, né? Agora já vai ficar sabendo. Já estão anunciados. Já é público, né, Janice? Então o que acontece? Viu? Estão falando com a chefe já, hein? A preocupação dela
a preocupação dela e de todos nós é o seguinte: isso aqui tem que ser feito, beleza. Por que não começamos a trocar antes? É uma primeira questão. Para dar tempo desse pessoal se enquadrar, né? Será que todos vão conseguir trocar esses equipamentos? Qual a garantia que vocês têm que esses transportadores vão pôr os veículos para rodar em janeiro e fevereiro? Uma questão, eu falo também, acho que na verdade não precisa só ficar a licitação aberta para outras empresas também. Tá? Então, vocês têm essa garantia que vem outros... Na verdade, todo o processo de licitação corre o risco. Se não tiver, nós temos, já foi questionado na última vez, que é a prorrogação dos contratos para mais 6 meses. Tá, mas daí continuam rodando os mesmos veículos que estão aqui, nós estamos com o mesmo problema. Na verdade, o processo de licitação sempre tem o contrato, o período, o percentual do contrato que tem que ser cumprido. Tá? Indiferente de quem que seria eleito prefeito, já estava dentro dos planos, o Beto, na verdade, deu para nós todo o apoio para a gente fazer esse trabalho. Então, esse trabalho seria feito indiferente de quem que seria... Tá? Mas isso não vem ao caso. Deixando a pergunta bem objetiva, então aqui, a princípio, são 51 veículos que não teriam condições mais, que não atendem às necessidades do novo processo. Isso. A preocupação, então, se as empresas teriam condições, teríamos empresas em número suficiente, com carros em número suficiente, para de imediato atender à exigência do novo processo licitatório, portanto, do novo contrato. Essa é a preocupação. A questão econômica de cada empresa, acho que a gente não tem nem o direito de saber qual é o capital. Peraí, é uma preocupação. Sim, não, preocupação eu acho que sim. deixa eu reformular a pergunta que talvez fique mais claro. Se vocês chegaram a fazer alguma pesquisa de campo no sentido se na nossa região, ou se no sentido de fazer essa busca ativa de prospecção de possíveis fornecedores. Eu sei que a licitação ela é aberta, ela depende muito, mas essa questão de assim, olha... De mercado mesmo, né? Nós vamos criar aqui uma ferramenta excepcional que nós precisamos, mas será que a gente vai ter quem nos atenda? Se foi feito algo, não sei, em Cascavel tem empresa que mexe com isso, não, aqui em Rondon tem empresa que a gente sabe que mexe com isso, lá em Palotina, eu tô aqui chutando porque eu não conheço, não é o meu universo. Aqui em Toledo, eu acho que está mais ou menos esse caminho a dúvida, tá? Mais ou menos é esse o caminho da dúvida. Nós fizemos, inclusive tem empresas em Toledo com condições de atender. Aí temos a questão de Cascavel, que é um município que licitou uma licitação de 37 milhões de transporte escolar no janeiro desse ano. Teve diversas empresas que vieram disputar o certame, né? Eles colocaram o município em 2 lotes, não restou lote deserto, com critérios um pouquinho melhores que os nossos. Eles exigem a idade média dos veículos por 8 anos, limite 10, mas a média da frota tem que ser 8. De onde é esse edital que você falou? Cascavel. Enfim. E até a questão da planilha de preço que foi colocada para essa licitação, justamente ela já contempla esse tipo de veículo. Então ela tem um valor bem... Assim como o monitor, né? Também. Não, essa questão foi, inclusive, eu perguntei na passada se estava isso no custo, né? Sim, está. Já nos dá uma... Fiz o que eu ia falar agora. Sim, 2 aspectos, Marcelo. Primeiro deles, temos empresas em condições de atender na região? Temos. Fizemos a prospecção, conversamos com algumas, se eles têm interesse em participar de uma licitação, algumas até pontuaram, mas o preço está muito baixo, então o que a gente evidenciou? O preço do quilômetro realmente é baixo? É baixo, mas por conta da disputa das empresas, o preço cai lá. Por isso que nós elevamos em atendimento à legislação o ano do veículo, porque o valor fique mais elevado. Nós vamos pagar isso no quilômetro para a empresa. A empresa não vai ter, vou ter que investir num veículo mais novo e vou ficar no prejuízo. Não, nós vamos estar pagando no quilômetro para ela. Então isso está previsto. E o segundo aspecto, realmente é interessante manter as atuais empresas executando transporte escolar. Se a gente voltar nas 2 primeiras tabelas, olha o tanto de infrações que essas empresas têm cometido, que tem influenciado negativamente na prestação de contas do município junto à Fundepar. Aí quando você exige para uma empresa dessa, você pode encaminhar para mim o laudo de vistoria técnica do Inmetro, uma empresa que se diz especializada em prestar o serviço, executa o serviço há mais de 10 anos para o município, ela fala, eu nunca fiz isso, nunca me pediram isso. Aí esse ponto eu trago. É interessante a gente mudar um processo e fazer desacordo com o que
o Estado define para dar oportunidade para as empresas, para a gente continuar tendo o mesmo problema que a gente tem hoje, só na Secretaria de Administração nós temos 35 pedidos de abertura de processo administrativo sancionador contra essas empresas, pelo fato de elas não estarem atendendo a legislação, não estarem acatando as definições dos fiscais de contrato, elas estão... eu achei uma palavra bonita para falar, mas não vou achar. Enfim, elas estão ignorando a legislação, E os ignorando contratos. a fiscalização do contrato, não estão nem aí. Não, mas nós não estamos aqui defendendo as empresas Isso, atuais. mas é nós um estamos ponto questionando o importante. seguinte, qual a garantia que nós vamos ter transporte escolar em fevereiro. Mas é um a gente já mencionou que tem empresas capazes, até dentro do próprio É isso que nós queremos saber. sabe? Sabe por quê, Fris? Mas isso Eu não coloco- garanta... Não, sem dúvida. Aham. Eu coloco Só, Porque o receio era esse, que os caras deixam dar deserto, que não tenha outros, né? Que você está Mas falando que vocês tem. responderam a questão. Nós não queremos absolutamente mudança nenhuma que favoreça aqueles que estão em descumprimento com a lei. Isso aí. Absolutamente. E eu Agora, vocês coloco- estudaram o mercado, existe condição de atender às exigências do edital. Eu coloco esse ponto porque as empresas estão pressionando a gente muito grande, ligando, fazendo ameaça, intimidações, aí estão usando, solicitando que os vereadores intervenham, mas quando eles solicitam o apoio do vereador, eles não colocam a situação de uma forma clara, eles só trazem o ponto que beneficia eles, ou seja, a gente está tendo muito embate, muito questionamento vindo, para que a empresa seja beneficiada, mas a empresa só olha o aspecto que traz benefício para ela, e não o aspecto que o município é obrigado a cumprir. Por isso que eu coloco esse posicionamento. Será que é realmente interessante a gente mudar aqui, porque está tendo pressão de alguma ou outra empresa que acha que não vai ter condições? E eu coloco uma outra situação, por exemplo, se pegar aqui que a gente tem, vamos dizer que a gente mantivesse os 15 anos, mas mais à frente a gente vai ver que não é possível. Pegar esses 19 veículos, nós vamos contratar menos agora. Então, uma empresa que tem esse quantitativo de veículos aqui, ela não consegue trocar 2 por 1, pegar 2 que está com 16 anos e trocar por 1 de 10, já que nós vamos precisar menos veículos do que a gente Ele tinha antes. precisa, de repente, querer pegar os 41 Então, lotes. Pode dividir, de repente, né? Os Exatamente. lotes, porque são 5 lotes. Então, assim, a oportunidade, Colocar em um lote só e Ela aí se existe. organizar para atender um lote. se a empresa tiver interesse, ela pode se adequar. Nós não estamos restringindo o edital. O edital é amplo para todas as empresas que têm interesse em participar. Até porque... E a gente busca uma empresa especializada. E quando eu falo de empresa especializada, a especialização da empresa implica em conhecimento da legislação que rege o trabalho que ela executa. Né? Então, eu entendo que não cabe para a empresa dizer, eu não sabia. O prefeito vai dizer para o Ministério Público que ele não sabia uma determinada legislação, o Ministério Público vai acatar isso? Né? Então, a empresa que é especializada, o mínimo que ela deve ter é o conhecimento da legislação que Deixa eu rege o só serviço dela. fazer um comentário aqui. Ontem tivemos a reunião do controle interno, foi uma reunião de 2 horas e alguns minutos aí. Exatamente agora, a partir de 2022, as questões que se alteraram na prestação de contas não são mais apenas os indicados. Aliás, não tem mais indicado do prefeito que presta contas. São mais de 230 pessoas que têm como é que chama? Os interlocutores. Interlocução, são os interlocutores que fazem a prestação de contas do prefeito. Então, desde as direções de escola, de CMEs, o gerente da UBS, a coordenação da Casa Brinca. Então, a prestação de contas do prefeito saiu das mãos dele e passa para a responsabilidade dos interlocutores. E um dos fatores também passa por essa questão aqui. Então, por exemplo, dentro da secretaria, certamente lá tem o departamento, senão eles mesmos serão os interlocutores de prestar contas sobre os aspectos que definem agora essa normatização que já é antiga do transporte escolar. Então, houve uma evolução muito grande de 2022 para cá, do ponto de vista das relações com o Tribunal de Contas. Uma série de questões que se alteraram assim, de forma medular. E, naturalmente, que diante dessa perspectiva, nós, tratando a gestão como extremamente técnica, isso está demonstrado já nas ações de governo, foi dado a ciência a nós sobre essa questão dos vencimentos dos contratos e se enquadrou, então, todo esse processo licitatório dentro da normativa legal para quê?
para que o município não sofra sanções. O prefeito, que estivesse aqui, hoje é o Mário, que é o eleito, sofresse qualquer situação. Então, de fato, a gente entende a perspectiva econômica dos próprios empresários, que também vieram falar conosco, que a gente respeita as posições, só que chega um momento em que o poder público ele não consegue, por força só, atender todos daquilo que são as legítimas demandas que cada um tem, e tem que ficar afeto às normas e legislações. Então, só esse fato de dizer que o pessoal aqui, sim, nos deu ciência de que tem empresas com possibilidade de atender em Toledo, na região, que supre todas as questões que envolvem efetivamente o edital. Naturalmente que, diante dos processos licitatórios, do documental apresentado, alguém pode entender que precisa entrar com um recurso que é próprio. Isso nós estamos aqui com as casas, que para construir aqui no lote social, e estamos aí com coisas que têm recurso a ser feito. Temos a questão da limpeza pública, que ontem apresentamos, inclusive, na reunião do controle interno, que está sendo demandado no tribunal. Então é isso, é apenas isso no sentido técnico que foi encaminhado. Importante a colocação, porque daí é a questão do dia 17 de dezembro, que até lá pode ser renovado, não é isso? É 17 que vence o... A execução vai até 17 e a vigência de todos eles vai passar para o ano que vem. A vigência, a execução é 17. Tá. Que daí o processo até lá, até essas datas, o processo possivelmente... Já tenha licitado. Já. E já tenha... Que isso também é importante, né? Da possibilidade de você dizer, não, então continue mais 6 meses com esses aí. Tá? E daí... Se houver recurso, se houver essas questões. Perfeito. Não, e a gente está aqui para isso. Uma outra questão que é importante, aí eu pergunto para vocês, e se for o caso a gente chama até o secretário de administração aqui, suponhamos que de fato surjam algumas linhas que não há mais a possibilidade da renovação e tal. Há a possibilidade de fazer uma contratação emergencial para essas linhas? Também tem essa. Pode partir para dispensa. Basta a gente ter a agilidade suficiente e vencer as questões burocráticas, tudo se resolve. Essa situação da dispensa Eu aconteceu... acho que dentro dessa nova e adequação às normativas de meta, Tribunal de Contas, etc., é um salto que o município também dá, porque, de fato, as crianças têm muitas reclamações, ouvidorias, é poeira que invade o ônibus, é a questão da segurança, e agora com o monitoramento, né, vai ter que ter alguém para cuidar, então qualifica efetivamente, dá a condição das mães e pais em casa ficarem... Assim como, desculpa Beto, o rastreamento também acho que vai ser importante, porque daí a gente sabe onde é que está o veículo, a criança que embarcou e quanto realmente cada veículo rodou durante o dia. Onde a criança saiu, pelo que eu entendi, vai ter embarcou e desembarca, porque às vezes acontece de alguém, a gente tem uns grupos que nós participamos, aluno dos pais do transporte cada rota, aluno tal não vai na aula, talvez o transporte economize 5 km para ir e 5 para voltar, dão 20 km num dia. Esse é um valor que com o rastreamento... Claro, você Acho que precisa evoluir, sem dúvida nenhuma. Voltando um pouco na questão dos vencimentos, como é um processo bastante grande e de valor bastante considerável, a gente não foge da possibilidade de haver recursos nesse processo, né? Porque alguém que vai perder a licitação na hora da documentação, vai querer entrar com recurso, inclusive recurso no Tribunal de Contas. Então, acho que devemos ter a preocupação, daquilo que foi falado já, de esses contratos que estão para vencer, acontecendo isso, já sejam prorrogados, independente do que vai acontecer ali na frente, para ter a garantia do transporte escolar no início do ano, né? Tem recurso, que aí você vai demorar para ser homologado esse processo, poderá demorar, né? Então, de repente, tem que se ater, vai vencer, então vamos prorrogar, com a possibilidade de contratar se necessário for, né? É que daí a gente acaba dando uma
uma brecha, na verdade, para alguém querer impugnar. Não, mas isso só lá próximo ao vencimento desses contratos, Vai se o ter processo ainda não E tiver havendo homologado. recurso, Mas não se ventila essa possibilidade agora. Nesse ponto, Vanza, Não, nós temos a estou falando lá. prorrogação do contrato, a gente pode solicitar dentro da vigência, não dentro da execução. Como a execução é 17 de dezembro e a vigência normalmente é 60 dias ainda após a execução, nós temos ainda um período de vigência, Até fevereiro. até final de janeiro, praticamente todos têm vigência. Não, daí até lá provavelmente. Então, numa hipótese remota, a gente pode deixar no último É que eu estava com a data de execução. Não, A vigência. A vigência dá uma sempre a vigência a gente considera. Dá esse fôlego de 2 meses. Ah, não, daí A sim. questão que aconteceu com a Rota 83 ali, que foi feito A dispensa. a dispensa também. Isso, a gente eu acabou citava. fazendo no último. Você Agora de julho. ela está em. Vocês recordam que nós tivemos fazendo Agora, tá? Para mim, tranquilo. A dúvida que eu tinha, vocês responderam, é essa questão de ter a certeza que vocês têm outras empresas que podem vir se vocês não quiserem. Foi a primeira preocupação nossa quando a gente começou a evidenciar tantos problemas. Por que o transporte está assim? Será que só temos essas empresas? A gente foi buscar a campo. Eu tenho a minha empresa, mas do jeito que está aí, com um veículo antigo, com preço baixo, a lei não está sendo cumprida, eu nem entro na disputa. Algumas respostas que nós recebemos. Até questão ambiental, reuso, a questão de lavagem, esse tipo de coisa, acho importante a gente futuramente também, né? Isso é um diferencial que as empresas hoje têm, de repente, e talvez futuramente seria uma coisa para a gente acrescentar também, tá? E isso leva em consideração, às vezes, do valor licitado. Eu quero... Isso em Toledo também. A gente também avaliou, na verdade, essa situação. Voltando ali só quero frisar um ponto aqui que é importante. Eu não estou nivelando todas as empresas que executam transporte escolar. Não são todas que prestam serviço em desacordo com a legislação. Não são todas. Nós temos 10 empresas hoje que executam o transporte escolar em Toledo. E 70% delas a gente tem problemas graves. 70%. 70%. Tem 30% que se a gente pudesse manteríamos, porque são empresas que a gente tem elogios da execução do serviço delas, elas seguem estritamente o que está na legislação, a gente não precisa solicitar nada. Fiz a vistoria, está aqui o laudo, fiz tal coisa, está aqui, eu troquei o motorista, está aqui a documentação, ele está ok. São Quando a excelentes. gente solicita, logo providenciam também, colocam. Mas, em se tratando de legislação, a gente não tem como priorizar nenhum nem outro. Vai ser igual para todos. Infelizmente, esse 30% vai entrar na licitação também. Esperamos que eles vençam, né? A disputa é aberta. Enfim, não temos como escolher. Mas eu quero pontuar isso, porque temos empresas boas, sim, mas é a minoria. E existe... Só para fazer um registro, estou conversando aqui com o diretor de licitações, perguntei sobre como anda o processo. Então, está no jurídico para análise, está feita uma pré agenda que possivelmente na semana do dia 9 de dezembro ocorra a licitação, ok? Mas a gente também, depois de feito todo esse processo, mantém informado a equipe de transição. Muito bem. Já existe rumores de algumas empresas que elas vão entrar com impugnação, justamente por conta da idade dos veículos. Então nós temos uma possível divergência entre legislações, mas eu trago aqui só para a gente clarificar. A Lei Municipal R48, ela é de 2007, ela traz em seu artigo 2º lá, que estabelece a disciplina de exploração do transporte escolar através da permissão. E no artigo 2º, ela estabelece lá que para pessoas físicas com até um veículo e pessoas jurídicas, empresas legalmente constituídas que possuam até 2 veículos. É isso que a lei municipal fala. Tá? Outro ponto importante é destacar dessa lei. No artigo 6º, parágrafo 2º, ela trata sobre o permissionário. Ela diz assim: o permissionário só poderá transferir a sua vaga a outro transportador devidamente habilitado. Na licitação, a gente tem a possibilidade de uma empresa transferir a vaga para outra? Nós não temos. Nós estamos falando de licitação e essa lei está falando sobre permissão de exploração do transporte escolar. No artigo 8º, ela trata lá: o preço a ser cobrado do transporte de escolares será acordado entre o permissionário e o usuário de acordo com a tabela da ANTT.
Nós não temos isso em licitação. Então, essa lei está falando de outra coisa. Mas a lei tem algum... Porque é uma lei de permissão, não é uma lei nem vinculada à licitação. Teria que ver até a possibilidade de revogar esse tipo de norma, né? Essa lei, Marcelo... Qual que é a aplicabilidade dela hoje? Ela é... Por quê? Porque nós estamos falando, você estava falando, trazendo coisas hoje inaplicáveis. Não existe permissão mais para a questão de transporte escolar, por exemplo. A Guarda Municipal hoje, vamos falar em termos práticos. Isso. A Guarda Municipal hoje, ela concede a permissão para o transporte escolar de particulares. Utiliza isso A exploração. Ela não é especificamente Isso. para o Então, transporte ela- pelo município. Agora, não pública. quer dizer que a lei também não Então, tem que ser não, ela tem revista, que- porque ela isso. é de 2007 também. Exatamente. Não. Então, o que aconteceu? O município, a resolução CL 777, que é base do processo, ela foi emitida em 2013, essa lei de 2007. Os processos licitatórios do município, se você pegar todos eles se fundamentaram praticamente inteiro nessa lei de 2007, as licitações do município. Daí que nós temos contratos com período de 15 anos, porque foi baseado nessa lei e não na resolução do Estado. Só que essa lei aqui, se a gente aprofundar ela está tratando totalmente da execução do transporte contratado por empresas particulares. Pode ser executado dentro do município ou no interior. Vamos fazer uma rota de universitários do interior para a cidade, a empresa recebe a concessão, até a lei trata aqui, no artigo 10 ela fala da idade do veículo, 10 anos no perímetro urbano prorrogável por mais 5 e 12 anos no perímetro rural prorrogável por mais 4. Aí nós temos veículos com 16 anos. Mas para execução de transporte particular, não licitado público. Aí, por que eu pontuo lá? A mesma empresa que diz que vai entrar com uma impugnação, as mesmas, que no mínimo vão ser duas, por conta da idade dos veículos, elas não estão cumprindo o que está na lei de 2007 e também está na resolução, que é a questão do laudo do metro. Então, ou seja, ela quer impugnar, questionando a idade dos veículos, mas ela, baseado numa lei que ela também não cumpre e está sendo notificada pelo município. Só para vocês entenderem o panorama. Aí o artigo 42 traz que nessa definição do transporte, da exploração do transporte escolar, é definido uma vaga a cada 3.500 habitantes do município. Então, tudo isso é a Guarda Municipal que faz. Mas não cabe para a licitação do transporte público. O transporte público é baseado na resolução do Estado, que estabeleceu o Programa Estadual do Transporte Escolar, que define a distribuição dos recursos PET. Então, está na resolução 777 de 2013. Foi estabelecido, então, para a prestação de contas do Sistema de Gestão de Transporte Escolar do CIGET, que nós temos que alimentar anualmente e a cada período com as informações dos veículos, custos, etc. Ela foi estabelecida a partir de 2013. Deixa eu avançar aqui para a gente ir só no ponto que interessa. Ela estabelece o cálculo do repasse, que é aquilo que o Marcelo comentou, que é quase insignificante em relação ao custo que nós temos. E ela define lá que o município deve respeitar os critérios do uso do transporte escolar estabelecidos na legislação. Tanto no uso de frota própria quanto na contratação. Então, o recurso PET a gente usa para comprar veículo ou para contratar uma empresa que execute. Até aí nós estamos de acordo com o que a resolução estabelece. O ponto importante que eu trago, lá no artigo 14 da resolução, item B, o artigo 14 diz que deverão ser obedecidos os seguintes critérios. Item B, normas e orientações contidas no Manual de Normas de Gestão do Transporte Escolar Público do Paraná. É quase uma bíblia, esse livreto aqui. Então, ele compõe tudo o que rege o transporte escolar público, do direito do aluno, da forma de execução, da fiscalização, das penalizações, da prestação de contas, do uso do recurso. Qualquer problema que a gente tem no transporte escolar público, é aqui que a gente tem que se basear. Até no caso de disciplina com um aluno que cometeu alguma agressão dentro do ônibus, depredação, enfim. Podemos suspender? Podemos, está regulamentado aqui. Então, essa é a lei que abarca todo o transporte escolar, contrário à nossa lei municipal, que estabelece alguns pontos. Até assim citar, agressões dentro do ônibus acontecem, porque nós temos diversos públicos, crianças, adolescentes e jovens, e tivemos fatos ocorridos esse Na ano, verdade, daqui estamos depois indo para uma escola, para uma reunião com pais, com base nessas normas, e a criança é suspensa, criança não, geralmente são adolescentes, né, por pelo menos 3 dias, como medida disciplinar, dentro das regras e normas de uso do transporte escolar, porque senão você perde todo o controle, né.
Só vamos fazer um registro na reunião. Aí, Fábio, Daniel, vamos escanear esse documento e botar esse documento na íntegra à disposição. Pode baixar ele aqui, ó, nesse link. Certo, mas mesmo assim, Aham. vamos anexar ele aberto. Isso. Tá? Daí você fornece. Ele está anexo no processo Consegue licitatório também. fazer essa nota aí para fazer a anexação aberta. Esse item aqui, você consegue fazer o download dele, está público, enfim. Consegue lá, Daniel? Tá, então Aí deixa nesse ele manual fazer. aqui vão pegar o ponto da idade dos veículos, que é o ponto que a gente tem bastante questionamento, nós estamos recebendo lá, tá? Então, no item 7 lá estabelece a idade dos veículos, ó. Então, a idade dos veículos adota-se como referencial, os veículos van, peru, automóvel utilizados no transporte escolar deve ter até 8 anos de idade. E os veículos tipo ônibus e micro-ônibus têm até 10 anos de idade. Caso seja necessário e haja recursos, os municípios poderão adotar parâmetros menores. Então, não temos margem para colocar parâmetros maiores, vou colocar menores, né? E na época que ela foi emitida, ela colocou a possibilidade do município de colocar um escalonamento na adequação, lá em 2013, o que não aconteceu no município de Toledo. Então já faz 11 anos que ela foi publicada e não houve essa adequação por parte da exigência no edital. Mas surgiu uma dúvida, com relação aos 10 anos, vocês vão licitar, a pessoa apresenta os documentos, todos os ônibus deles são 2015. Sim, no limite. 10 anos. O ano que vem já não é mais 10 anos, já está com 11. Ele Ele tem que trocar. substituir. Tem que substituir. Então, ele tem que, na verdade, ele tem que, então, colocar veículos com, no máximo, 5 anos, para ele ter o contrato, pelo menos o contrato de 5 anos, que deve ser 5 anos. Dois. A licitação ela é para 2. É para 2? E ela tem Renovado prorrogação, a possibilidade de até 10. Então, que é a 14033, né? Isso, exatamente. Mas 14 isso é uma lógica, na verdade, ele vai comprar um Ele vai ter que veículo, um comprar gasto quase, um veículo só para um ano de uso, na verdade... ele baixa média, né? Exato. Então, se ele, Até porque na planilha de custo foi usada uma base de veículos de quantos anos você usou, Sandro? eu estimei veículos de 5 anos 5 anos, aferir o a custo, média, né? 5 para anos. aferir o custo. Mas não é, a licitação não é efeito de média, é veículo a veículo, máximo 10 anos. Isso. Uhum. Ah, é porque isso é porque a lógica Não tem média. não tem média preferida. Não tem média. Diferente da lógica do... Cascavel usou Mas essa assim, média, mas né? assim, o Entendi. custo, só para vocês terem uma ideia do custo que entra na planilha, tá? Foi É por considerado causa da depreciação. Depreciação, exato. Depreciação do bem, né? Na definição do custo, então, eu levantei valores dos veículos específicos, baseado na tabela FIP. Na média ficou em 5 anos. Eu peguei até veículo 0 km. Isso ajuda a aumentar o preço, preço inicial de Então, partida. o empresário que ele entrar na licitação, ele tem que pensar o seguinte: se o município, nós não temos interesse em fazer licitação todo ano. Sim. É um trabalho gigantesco, é um dispêndio muito grande, principalmente na questão do estudo técnico. É quase mais de um ano fazendo estudo técnico para chegar nesse processo. O que nós queremos é qualidade. Havendo qualidade, nós temos uma margem de 10 anos para trabalhar. de trabalho. A escolha de 2 anos por... Irregularidades, na verdade, Não, 5, é o então. cumprimento de trabalho, na verdade. Vocês poderiam fazer 5, né? Poderiam, né? Poderíamos fazer 5, poderíamos fazer 10. Porque, na verdade, é 10 anos que se pode agora, então 5 mais 5. Se fizeram 2, renovável por até 10. Isso. E digamos que a empresa não atenda a contento, a gente tem um contrato de 5 anos. Acho que tem que se colocar uma certa garantia, assim, Bem, estender logo um período. Porque se a empresa não cumprir com as cláusulas, também você rescinde o contrato já no primeiro ano, se for o caso, né? Às vezes a questão Tem que de abrir. recurso daí é bem mais burocrático do que daí você fazer um processo novo de licitação. Então a gente preferiu optar pelo que já vinha sendo feito em todo o período de 24 meses, praticamente em todas as licitações do município tem. Inclusive Cascavel também faz a mesma coisa, 24 meses. Está ok, prorroga, não está ok, licita de novo. Então, para aproveitar essa fala, as licitações que fizemos até agora, todos aproveitando essa dinâmica da nova lei, com a possibilidade de Até 10. ampliar. Varrição, limpeza pública, agência de publicidade, por aí. Com um ano ver que o serviço não é bom, dá tempo de um ano mobilizar novo processo de licitação. Sim, exatamente. Ela burocratizou com o estudo técnico preliminar, mas, porém, oportunizou uma possibilidade de análise mais aprofundada para prorrogação. Coloca 5 anos, de repente 4 anos a empresa faz um trabalho e daí no último ano, e daí como é que você quer questionar
Então, você pode entrar com o processo administrativo, mas então cabe ao recurso, mas com o processo de licitação. No material aí, a gente aprofunda mais alguns detalhes, mas eu acho que se você quiser mas ali eu trago novamente aquele ponto que eu coloquei, embora a lei do município seja de 2007 e a do estado de 2013, historicamente, de forma equivocada, ficou focada apenas na lei do município e desconsiderado que a resolução do estado definiu. Aí, se a gente analisar agora, o estudo técnico também levou em consideração as contratações de outros municípios próximos a nós aqui, Cascavel, Medianeira, Pato Bragado, dos últimos 2 anos para cá, todos os contratos realizados por outros municípios na execução do transporte escolar. E todos eles, sem exceção, 10 anos de uso de idade de veículos. Então não é algo que Toledo está exigindo, na verdade Toledo está sendo um dos últimos municípios a se adequar, essa é a verdade, mas nós não podemos deixar de passar essa oportunidade de nos adequar. Por mais de que tenhamos embate com empresários, tenhamos empresas boas que infelizmente vão ter que se adequar também, mas é o que a legislação vai trazer novos empresários que nem setor. Exato. Você questionou por que não foi feito antes, nós todos somos novos lá, tá? Então, a Alessandra é de junho, eu de maio e a Sandra é desse ano. Essa resolução do Estado de 10 anos é antiga? Ou é 2013. Tem 11 anos, né? 11 anos. E até por conta dos contratos vigentes, Sim, né? exato. Então não tinha por que fazer. Teria recurso. Mas Como vai ter? Recurso vai ter em qualquer Sim, não, mas elas têm. Mas nós não teríamos. Facilita porque houve um término, digamos assim. Além da resolução do Estado, nós temos uma resolução do MEC, que trata a idade dos veículos também. Ela foi emitida, resolução 1 de 20 de abril de 2021. Ela estabelece lá o programa Caminhos da Escola para aquisição de veículos pelos municípios e ela coloca lá no artigo 21 também que a idade dos veículos é de 10 anos. Então não é só o Estado. É urgente, então, a alteração da nossa legislação, né? Sim. Exato. É urgente. Urgentíssimo. Isso aí só dá margem para ver recurso. Só ele se apega na nossa legislação. E daí uma confronta a outra, mas a do MEC, no caso, é a última, aqui também, né? Mas a do município seria importantíssimo. Mas é um erro É um erro. avaliar aquela legislação para essa atividade. Não, mas vai se apegar na nossa lei, né? E até o uso dos recursos do PENAT, né, que são específicos do transporte escolar, também eles estão sujeitos a essa legislação do Ministério da Educação. Nós recebemos notificação da Funepar em agosto. Eu corro risco de responder pelo questionário que eu ontem repassei as informações. Enfim, existem várias Isso aqui é praticamente instâncias, exclusiva. vários órgãos fiscalizando Privadas. a execução do transporte escolar. A Fundepar tem feito auditorias nos municípios, ainda não chegou em Toledo, não sabemos se vai chegar Na ou verdade, não. já buscou informações, tá? Com paz, a distância, tal, o mapa, o desenho do mapa do CIGET eles estão utilizando para fechar quilometragem, quantidade de alunos por veículo, tá? Que a gente já passou o percentual que está sendo utilizado hoje, em torno de 30% da capacidade. Perdão. Então, eles já estão com essa informação, tá? Já fazendo uso, futuramente, de repente, apareça alguma coisa que a gente corre o risco de responder. Não, agora vai licitar, né? Adequando as normas. Né? Adequando, exato. O que nós almejamos é o melhor possível, veículos de boa qualidade, execução de serviços de melhor qualidade para o nosso usuário. A gente tem que focar que nós temos crianças que usam, Claro, né? claro. Então a gente não pode mais admitir veículos em péssimo estado de conservação que nós temos hoje continuem a levar Até as a nossas Janice crianças. questionou a questão de consultar a comunidade. Eu acho que se fosse consultar a comunidade, Eles vão exigir veículo em termos de avaliação do transporte escolar, Agora, acho que é uma questão até que cercada por uma certa obviedade, vamos dizer assim, né? Acho que é um processo muito complexo e aqui vocês fizeram um trabalho. A gente sabe da complexidade inerente ao transporte escolar. Então, a gente tem aí contratos de 5 anos. É óbvio que em 5 anos muitas coisas mudam. E agora seria uma irresponsabilidade fazer um novo processo mantendo as mesmas bases, considerando tudo que se viveu, tudo que se sabe, a legislação que se tem. Acho que, no mínimo, nós precisamos ser responsáveis, de fato, com aquilo que nós fazemos. Né? Exato. O É isso que interesse levou a nossa público é que decisão aqui. precisa prevalecer sobre qualquer circunstância. a questão de mudança de rotas, hoje a gente vê no interior, onde trabalham bastante agregados, granjas, enfim, que a rotatividade de crianças é grande, porque fica um lote, entra o outro. Claro. Dentro do município mesmo aconteceu de uma aluna solicitar transporte 3 vezes durante esse ano, que mudou de Concórdia para Boa Vista e Boa Vista para Novo Sobradinho. E isso tudo altera a rota. Claro. Então, até a questão do monitoramento, a gente espera
que seja necessário para evitar esse tipo. Então, às vezes tem 5 crianças, sai, não tem nenhuma. O transporte está sendo pago. Tá? E a empresa, infelizmente, algumas empresas ficam bem quietinhas, recebendo sem executar. Só cobram quando vê que aumentou a quilometragem que tem que E a gente só ativar. consegue pegar isso hoje quando a gente embarca no ônibus e vai acompanhar a rota. E daí a gente tem um exemplo ainda de aconteceu de fazerem voltas. No dia que a gente entra na rota, Eu ele fiz faz um uma rota trajeto que ele fez um diferente. trajeto maior, que ele fez uma volta, só que cada embarque de uma criança eu fotografava, então definia o ponto de embarque, então eu conseguia se desenhar que ele fez uma quilometragem maior para justificar aquela quilometragem diária para receber o ano inteiro ou o contrato inteiro, tá? Então essas situações ocorrem. A gente já teve lá atrás, inclusive, Aí o problema são os políticos. É o que eu sempre falo. O problema são os políticos. O problema são os políticos. Exatamente, Marcelo. A corrupção é só na política. O problema é só os políticos. Exatamente. Eu já trabalho costumo dizer apartidário. assim, Marcelo, os políticos eu nascem digo em numa relação a família, isso. nascem num ambiente, eles aprendem o que eles fazem lá em outros lugares, não é lá que eles aprendem. Sabe o que é Quem engraçado? tem a moral flexível, Não é tem a a foco moral da reunião, flexível. mas só um parênteses aqui. Aí você está dentro do ônibus, acompanhando a rota junto com as crianças, lá você senta na poltrona com o celular rastreando, aí os aluninhos, por que ele está passando por aqui? Ele nunca passa por aqui. Olha só. Motorista, você chegou 20 minutos atrasado, Meu Deus. tá? Daí Que vergonha. tem o fiscal no ônibus, Aí o motorista fala baixinho para a criança, tem que Queria fazer ainda uma pergunta. tá? Isso são situações que aconteceram. Então, como a gente não tem o rastreamento ainda, a gente consegue definir naquela data. Teve uma coisa que nós não conversamos com relação ao tempo. Isso. Sim. Bem, Só deixa eu fechar essa parte aqui. Claro. É a última parte aqui, na verdade. Ó. Se ainda assim entrar uma impugnação que conteste a nossa baseamento na resolução do Estado versus a lei do município, nós teremos aí um possível conflito de normas, uma antinomia. A resolução disso, de acordo com a norma jurídica, aí, é através de 3 critérios: hierarquia, cronologia e especialidade. Praticamente as 3 aqui derrubam a lei do município. Tanto pela hierarquia, tanto pela cronologia e principalmente aqui pela especialidade. A resolução do Estado, ela é específica para o transporte escolar público, diferente da lei do município. Então, pode acontecer, mas nós estamos preparados para responder. foi antes de ontem. Ó, que horas que eu tirei a foto? 6h35. A empresa estava desembarcando os alunos quando o horário máximo, no caso, teria que ser 7 horas. Tá? Aconteceu essa semana. A questão do tempo, Marcelo, que o Giovanni está mostrando aqui, preocupação do tempo dos alunos. Então, o que nós temos hoje? Temos empresa que está fazendo 2 rotas com um veículo só. 2 rotas que deveriam acontecer no mesmo horário. Esse caso Simultaneamente. aqui, nós temos uma rota em Boa Vista e uma rota daqui para o interior. Nós listamos 2 veículos, 2 motoristas. A empresa venceu e está fazendo com um só. Então, ele deixa os alunos da primeira rota, 6h35 lá em Boa Vista, corre para a cidade para fazer a outra rota, sendo que as 2 deveriam ser no mesmo horário. Já tem notificação, a empresa não se adequa, já está em 12 meses dessa forma, estamos aguardando a abertura do processo administrativo. Aí essa mesma empresa provavelmente vai entrar com uma impugnação no processo, porque ela não vai aceitar que os veículos são 10 anos agora. Aí fica questionamento, né? Nós que estamos tentando fazer o certo, estamos errados, e a empresa está fazendo errado, só vai questionar o que se beneficia. Pensando na nova rota, o tempo máximo é 1h30? 1 hora, no dia 2 horas. No dia então, 2. se a gente considerar que Uma para ir, uma para para voltar. voltar ao máximo. Da saída de Pode ter casa. alguma, mas enfim, é o máximo 2 horas. E foi feito E na escola é esse- 10 minutos, né? Que ele pode aguardar 10 a 15 minutos o máximo. Nesse contexto, Marcelo, por que a gente mudou as rotas? As rotas que vão solicitadas não são as mesmas que estão sendo executadas agora. Certo. Então, rotas com quilometragem excessiva, rotas que deixam o aluno em 7 escolas diferentes. O que nós temos de dificuldade nesse contexto? Primeiro ponto, ultrapassa 1 hora turno. Muitas. Realidade Segundo hoje. ponto. Realidade. Segundo ponto. Na rota onde o ônibus passa por 7 escolas, o aluno que desembarca na primeira, ele chega 30, 35 minutos antes. Até mais. E fica esperando lá. Sozinho às vezes. 15 para 7 de manhã tem criança em algumas escolas por conta. Daí De 7h25 a escola. Daí vamos para... O último desembarca no limite do horário. No retorno dessa rota para o sentido oposto, esse aluno que foi o primeiro a descer vai ser o último a embarcar. Ou seja, ele já ficou 1 hora esperando o transporte. Então, quando a gente
nos reunimos com o núcleo para definir a questão de reorganizar as escolas de destino do interior. O primeiro impacto é eliminar esse Gargalo. esse tempo de espera antes e depois. Esse pinga-pinga do transporte. Fora o trânsito, você chega numa escola, foi segunda-feira, 4 ônibus do município fazendo fila para pegar 1, 2 alunos cada um. Minha esposa não pode saber dessa norma não, porque às vezes minhas filhas até chegam em casa e está dando mais de 1 hora. Isso tudo é bem pertinente, acho que são preocupações que nós precisamos ter, sem dúvida nenhuma, porque além de tudo as crianças também acabam ficando expostas E o desgaste dos riscos, e ao cansaço, e alimentação, impacta na produtividade. exato. E outro contexto, Janice, a responsabilidade é do município dessas Claro, crianças. claro. Nesse sem tempo dúvida. de espera, acontece qualquer situação com essa criança. Responsabilidade do O município. que o município está fazendo para mitigar esse problema? Daí os pais, eu avisei o transporte. Então, acho que, secretária, então, a questão das matrículas, elas já foram organizadas considerando essa nova perspectiva aqui do transporte escolar. As matrículas do município estão ok. A do núcleo ainda não tivemos o retorno definitivo do núcleo. Nós tivemos 2 reuniões com o Kleber e com o chefe do núcleo, tratando desse assunto. Uma foi por Meet, só com eles, e outra presencial na Secretaria de Educação, já há mais de 30 dias, antes mesmo deles emitirem a instrução de matrículas, rematrículas, oficiamos eles para que organizem dessa forma. E eles ainda estão encaminhando as matrículas via o georreferenciamento. Tanto que nós tivemos uma situação de matrícula de aluno para do ensino médio de Novo Sobradinho, no Jardim Porto Alegre, sendo que não há rota para lá, que deveria estar no máximo aqui nessa... Não, na verdade, o Dirce ele ia ser atendido na mesma escola lá da Washington Luiz. Ele, no caso, ele teria condições de estudar no mesmo colégio. Era dos anos finais? Do município para o estado. O que nós Então, temos, questões assim que a gente está tratando para não acontecerem. O que nós temos, Janice, oficiado, o núcleo, está documentado, estamos aguardando a resposta também deles via ofício, e nós queremos publicizar isso. Vamos colocar no portal da SMED, no portal do município. Ano que vem as rotas do transporte escolar vão ser para tais escolas. Então as pessoas vão matricular, eu preciso do transporte para essa escola. Tá. Até para a gente, O núcleo tem essa informação, tá? Das escolas pré-definidas para a gente fazer esse roteiro. Porque não adianta nós fazermos do município e desandar, porque daí o período de espera continua o mesmo até o Não, ano. o problema permanece o mesmo. Então, no né? município não vai acontecer do pai, por exemplo, ter que colocar o aluno numa escola que ele não gostaria de colocar. Corre o risco, mas daí ele fica responsável pelo transporte. Mas tá? do município ou do estado? Do município Nas também duas pode. Dois vai Os dois acontecer. podem acontecer. Se você não quiser Se uma eu escola... quiser o transporte, isso. eu coloco aqui. Se eu Isso, quiser a exato. escola, eu levo. Isso aí, Na verdade, a isso aí. lógica é essa. Eu acho São interessante fazer situações pontuais. se me permitir, Dirce, eu acho importante registrar isso até para uma informação para a comunidade. O município e o Estado, conjunto, são obrigados a fornecer o transporte escolar, dentro de uma perspectiva lógica de que a qualidade de ensino é uniforme para todos os ambientes escolares e que aquele aluno que precisa de tal série possa ter o mais próximo de sua residência o ensino. Não impede de que a família decida por um colégio fora dessa rota. Não tem problema, desde que tenha a vaga e for aceita a matrícula, pode ser feito. O município não tem a responsabilidade de levar esse aluno naquele colégio escolhido pela família. Então, deixar A registrado, dica, porque é importante. essa situação também aconteceu, tá? Um aluno de Boa Vista, em torno de 800, 900 metros da escola, desculpa, Boa Vista, Escola Santo Antônio, vem estudar na Arcina Raiz. veja só, Então, só para concluir, porque isso aqui é uma informação importante para a comunidade, do governo que sai para o que entra, para não haver culpabilidade dos governos em relação às famílias. Então, isso tem que ficar bem... Claro, precisar isso. Exato. Vão acontecer. Isso é próprio, Isso né? que eu perguntaria, inclusive, Colégios Alexandre, particulares, vai nós ter temos, conflitos. por exemplo, algumas regiões que serão mais, regiões do município, obviamente, que serão mais impactadas por esta organização ou não? praticamente todas vai gerar algum impacto. Ok. Algumas mais, outras menos.
No entanto, essa situação do embate já é sabedora, nós já sabíamos que teríamos esse embate. É importante a fala do Beto de publicizar essa informação, para não parecer que foi o governo do Mário que implantou isso, etc. Nós estamos se baseando na legislação. Veja só o que diz a resolução lá. O estudante ou responsável que optar por matrícula de ensino em instituição diferente daquela indicada pela Secretaria de Educação, abdica do direito de utilização do transporte escolar. É a legislação. Então, nós precisamos do feedback do núcleo, nós já temos no município, a rota oriunda de tal localidade vai vir para tal escola. Ah, eu quero escola B, ok, pai, seu direito, mas o transporte escolar não vai atender aquela escola, é essa. E o mesmo vai acontecer com os alunos do estado. Outra dúvida, porque agora eu me lembrei de um caso concreto que já tem anos, acho que ano passado até retrasado. O município hoje dá carona para estudante de escola particular, não dá? E daí é carona mesmo, porque não tem obrigação nenhuma. Né? Isso, é carona. Faculdade de ensino superior também. Também. E tem alguns enfrentamentos por conta disso, Sim, por não ser eu rota. também. Isso, eu sei disso porque eu caí num caso concreto de 3 quadras de diferença e tal. Aí eu me lembro que eu expliquei para a pessoa, né? Porque quem me conhece sabe que eu não. Ah, não, a secretaria tem que atender, para mim não existe isso. Não, para lá, a legislação é isso, é assim. Qual é a previsão com relação a isso? Havendo essa rota que fica 3, 4 quadras, não tem impedimento? Vai ser tratada. Na verdade, desde que não acrescente tempo e quilometragem que envolva, não tem problema nenhum. Mas nós não podemos deixar o aluno no lugar da rua. Educação básica também. Exatamente. Porque nós temos que pensar no benefício coletivo. Sim, sim. Porque automaticamente, pela lei, ele abdica do Exato, é justamente por transporte, isso. né? E o transporte escolar, ele é bem... Porque é uma Aí o realidade espaço hoje. físico no veículo também tem que ter. Ele é muito específico na sua definição, que é um direito aos alunos da rede pública. De educação básica. Então tem a universidade pública, mas ela já não está mais na educação básica, já está fora. Então a lei R105 de 2018, então ela permite a carona, é exatamente isso, é carona. O que se entende por carona? A lei define isso também. Tem que passar, é caminho? Ok. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Uma rota que vem de 10 de maio para Toledo, ela vai passar na frente da PUC. É caminho? É caminho. É possível dar carona? Se houver vaga no veículo, ok. Se tiver que fazer um desvio de 2, 3, 4, 5 quadras, já não tem mais condições. Por quê? Vai aumentar a quilometragem, vai aumentar o tempo, aí nós temos que pensar no benefício dos alunos que realmente têm o direito. E o horário de retorno fecha certo, a aula termina antes. E daí tem a questão dos horários. Só ainda nessa questão da carona. Exemplo bem... Vamos pegar o exemplo de 10 de maio. Eu tenho um produtor de leite lá de 10 de maio que ele quer pôr o filho dele no Premem, mas o transporte vem só até a PUC, exemplo. O município pode dar essa carona até a PUC e da PUC no Premem o pai se responsabilizar? Como é que funciona isso? Não tem vedação na lei quanto a isso. Até a PUC. Ele tem que assumir o compromisso via ata. Só que daí entra uma questão bem interessante. Eu, particularmente, numa análise mais crítica, não consideraria essa permissão. Por quê? Segurança. Se houver vaga, de repente entra mais alunos da rede pública. Aí vão ter que chegar no cara e falar, infelizmente, eles vão precisar da sua vaga, porque nós temos alunos da rede pública que vão precisar da sua vaga. Aí vai gerar uma outra situação, um desconforto ali. Né? Então, o que nós precisamos deixar claro... E essa informação, a gente já, na hora de ele solicitar o transporte, a gente já deixa claro. Agora, A prioridade- a comunidade tem clareza sobre isso, porque esse princípio é de muito tempo. Mas eu... Não, mas tem sempre Não, tem os insistentes, insistentes, claro que tem. que na verdade Isso que não ainda tem querem de faculdade que leva Mas na a gente porta de já casa. tem a clareza e a final da autoridade noite, para dizer que a não gente dá, tem muitos né? insistentes. Que é o Não é seguinte, possível. o princípio da legitimidade do desejo de cada cidadão é inerente à vida dele. Agora, se ele querer o conforto. a possibilidade de aceitação pelo poder público dentro da normativa Gera- legal, gera- aí é uma prerrogativa distinta do gestor. Aham. Para não incorrer em infração, infelizmente, indefinido. E sempre prevalecer o benefício coletivo, é prioridade. Agora, eu acho importante o que o prefeito colocou, de a gente publicizar, porque olha só, vamos nos colocar no lugar dos pais, vamos fazer empatia, né? Eu tenho meu filho em tal escola,
e daí entrou um prefeito novo e faz o meu filho estudar noutra escola. Pô, o que esse prefeito está pensando, né? Eu não posso estudar, o meu filho não pode estudar onde ele quer? Na Chile, a gente vai, joga para uma outra escola. Então, porque existe isso, secretária. Tem as escolas que são, não sei se eu posso dizer mais bem conceituadas ou não, mas tem aquelas preferências. Vamos dizer que de repente por causa dos colegas, por causa da professora e tudo mais. A minha filha não quer sair do Incomar para ir para o La Salle porque tem uns colegas lá. Eu acho que nas municipais também acontece isso. O que acontece? Então, eu acho importante, Roberto, que você falou. Vamos publicizar para dizer que é uma alteração para a melhoria do transporte escolar do município. E que isso é uma decisão dos dois governos, do que sai e do que entra. Porque daqui a pouco pode isso respingar. A gestão nova já mudou e já complicou a vida do meu aluno, do meu filho. Friso, só, já que você, no site da prefeitura, onde é que são feitos hoje online a solicitação de transporte, já está claro isso, a gente coloca isso. Mas eu quero que inclusive imprime e aparece na carteirinha. Mas no site tem, no portal tem, mas não basta. Você quer esclarecer mais? Eu acho que é importante a comunicação do município fazer isso. Mas a gente não deixou de esclarecer, tá? Assim, ó, a preocupação do Friso é uma preocupação política. Sim, a preocupação técnica, ok. Ela existe e está E vai transparecer que foi o novo governo. Isso, exatamente. Então, eu preciso me manifestar por conta de nós estarmos aqui até dia 31. O que nós estamos tratando aqui é uma questão extremamente técnica, de adequação de algo que precisava em algum momento ser feito, em decorrência das normativas do Estado, e também outras normas vigentes. O que nós, do ponto de vista mútuo dos dois governos, temos de ter a responsabilidade de não politizar o problema. Então, aqui de nossa parte, isso está tudo. Por isso a importância desses momentos gravados, onde está lá o acesso às pessoas daquilo que foi tratado com maturidade, com transparência e com solução para as pessoas, mesmo que às vezes crie um dissabor momentâneo, mas adequando o município ao regramento para o prefeito futuro não responder e nem nós que estamos saindo. Então, naturalmente que agora nós temos o processo licitatório que definirá as empresas e as rotas, poderá acontecer alguma descompasse de recursos, temos que aguardar. Então, pós-licitação, que será então dito aqui pelo setor lá na semana do dia 9, se não ocorrer algum percalço, depois de feita a homologação, é necessário que haja a publicidade, pelo menos no portal do município, etc., e que os dois governos podem se propor a ir na imprensa falar mutuamente para deixar claro isso. Aqui no portal sobre a questão de matrículas, né? Perfeito. Já no mês de setembro, nós tivemos reunião com os diretores das escolas, onde nós tratamos sobre instrução de matrículas. E foi detalhado tudo isso, inclusive em relação a questões de transporte escolar. E na própria instrução de matrículas tem um dos artigos que fala da prioridade da matrícula em relação aos usuários do transporte escolar. E esse direcionamento já dado aos diretores para que estes dialoguem com as famílias justamente para atender a estas orientações. Então, isso já foi no mês de setembro, as rematrículas e matrículas já iniciaram no mês de outubro. Então, isso tudo já foi noticiado, informado para diretores, para que eles possam dialogar com essas famílias. Acho que a questão é justamente essa, as decisões estão sendo tomadas do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico, pensando no interesse público, e o que nos resta fazer é exatamente que a gente garanta que a informação chegue de modo adequado a toda a comunidade. Alguns questionamentos teremos, por certo que sim, e teremos que ter maturidade para lidar com eles também, né? Então, assim, o que nós temos que ser bem adequados a essa fala aqui. O pessoal veio falar comigo, não, o problema é do Mário, porque quis isso. Não, foi falar, o problema é do Lunite. Não tem nada disso, e é bom que está registrado aqui, gravado no portal do município. E eu posso fazer um parênteses, para a gente encerrar com questão a publicidade, a publicização das matrículas. Nós precisamos fazer isso urgentemente, porque as matrículas são esse mês, do Estado, se não me engano, até o final desse mês apenas. Já está fechando o prazo das matrículas. Então,
Não sei se vocês têm alguma reunião marcada com o núcleo de educação, a nova gestão, mas nós precisamos do feedback do núcleo, que ainda não recebemos, para Você não vai ter uma reunião hoje? tarde. Então, eu acho que é bom e dar botar isso ampla na divulgação pauta. para que tenha tempo de todas as famílias adequarem as matrículas e entenderem o porquê que está sendo feita essa adequação, pensando no benefício coletivo, mais uma vez a questão do tempo, principalmente da permanência dos alunos no esporte e de espera na Segurança, nossa, a questão do tempo até uma questão de segurança. A questão do desgaste está bem. Bom, agradecer a Mais presença alguma de dúvida? vocês. Desculpa, Beto, mais alguma? Não, Tá não, tranquilo? Vai. tranquilo. Bom, vocês viram a qualidade técnica aqui dos servidores, estamos às ordens, são 9h07, quase 8 minutos, e o Augusto Aras tem razão, é da governança e esperança, é isso que a gente está fazendo aqui, criando esse mecanismo importante de diálogo no governo que sai e que entra para benefício dos Estamos à disposição também. Parabéns, Janice, pela indicação, já fica registrado, tá certo? Depois eu reitero por uma mensagem que você vai para oficialmente. Vamos promover ele também, né? Não, Obrigado. Compra tarde.